Aos que ainda não me conhecem, meu nome é Elisiane. Faço a gerência do programa de formação política nos últimos 7 anos, desde a sua implantação. Uma coisa que me deu muito orgulho, porque é o sonho no processo político. Eu sempre digo isso. Estar na fundação é a parte boa do processo político. É onde a gente ainda consegue ter ideais e sonhar com mudanças, apesar de todos os nossos colegas, de forma muito pragmática, dizer que nós estamos sonhando. A gente tem colegas que dizem, bota os pés no chão, para de sonhar. Mas se não tiver alguns para sonhar, o processo vai ficar eternamente onde está. E nós somos os responsáveis, nós todos, da Fundação. Bom, pessoal. Se passar... Se não o Ivo... passou. Vamos ver se eu me acerto com ele. Eu quero que vocês observem essa figura, porque essa figura é o poder público hoje em dia. Tá? Não, isso é um iceberg, tá? E aquela pontinha lá de cima é o que a sociedade enxerga. Mas o resto existe. E aí, nós da Fundação, quando o deputado Padilha estabeleceu o primeiro conteúdo programático do curso básico de formação política, com o Paulo Kramer aqui de Brasília como professor, com os mestres da UNB, nós começamos naquele conteúdo que era um conteúdo muito denso. As pessoas diziam, o pessoal não gosta desse conteúdo, é um conteúdo muito pesado. Nós falávamos de formação do Estado, de governo, de qual eram os objetivos do Estado, pegando lá do início. Então, eu começo o painel hoje, lá no Aristóteles, para nós falar do objetivo do Estado. Se nós, políticos, se nós não fizermos os nossos companheiros nos estados fazer esta reflexão, por que que o Estado existe? Por que que precisa de vereador? Por que que precisa de prefeito? Por que que precisa de deputado? Por que que precisa ter presidente da República? Por que que eu pago imposto? Vocês acham que o cidadão brasileiro sabe por que que ele paga imposto? Se tu perguntar para eles, é para sustentar o salário daquele pessoal. Estou dizendo pessoal porque eu sou fina, não vou dizer palavrão aqui, né? Mas é isso, as pessoas, elas, para nos valorizar, elas precisam saber qual é o objetivo do Estado. Só que nós temos um problema. Essas são cenas das obrigações do Estado. Vamos voltar. É o problema ainda da fome? Vocês podem me explicar como é que o município que recebe 25% de recursos para a educação, ele deixa uma sala de aula nesse estado? É o problema do crack, que ninguém consegue controlar. Se um prefeito quiser chegar hoje e dizer, eu quero aderir a um programa para resolver esse problema no meu município, onde é que está o programa? Quem é que tem a solução? É o saneamento básico, que ainda é uma vergonha no país? E as nossas emergências, que as pessoas, como diz o deputado Perondi, simplesmente estão morrendo. Por conta disso, vem a pergunta de a quem compete resolver esses problemas? A iniciativa privada vai resolver esses problemas? Não. Esses problemas são problemas públicos. Só que nós temos uma sociedade que reclama dos problemas, mas não quer saber de político. Então, a pergunta que eu gostaria que todos vocês fizessem para as pessoas que gostam de falar dos políticos é perguntar para elas quem vai resolver esses problemas. A iniciativa privada vai resolver esses problemas? E aí, pessoal, nós precisamos, para começar a falar de transparência e controle social, ter muito claro esta divisão.
que remonta da Grécia Antiga, do Império Romano, e distinguir público e privado. Parece básico, mas não é. Se nós não conseguimos fazer essa diferença com clareza, nós que somos agentes públicos, não sabemos qual é o nosso papel e quais são as nossas funções e onde é que a gente entra na resolução desses problemas. Em tese, o Estado deveria buscar a vida digna a todos os cidadãos com igualdade. Então, todo mundo tem direito à mesma coisa? Não, é a igualdade aristotélica que se diz. Tratar os iguais, tratar os diferentes de forma igual no limite das suas desigualdades. Ou seja, eu posso fazer um programa e tratar diferenciado quem está na classe A, B, C, a exemplo do que o Paes de Barros falou aqui. Porque tudo isso é para buscar que todos estejam numa linha de igualdade. A iniciativa privada vai cuidar disso? Não. As relações da iniciativa privada são relações pessoais. Não são relações coletivas. Nós temos a questão do poder que o Estado detém porque existe um contrato social que é assim que foi feito. Cada um abre mão do direito de estado de natureza e entrega isso para o Estado. Então nós temos muito poder, mas nós temos poder para resolver aquelas demandas. E aí nós vamos do público e do privado, de forma rápida, para nós entrar bem no assunto, tratar da administração pública e da administração privada. O Eduardo Krause tem um barco. Se amanhã ele quiser dar o barco dele para alguém, ele dá. Se ele quiser vender por R$5.000, ele vende, porque o patrimônio é dele. Quantas vezes vocês já viram um secretário dizer, chama ali o meu motorista e pega o meu carro? Primeiro, o motorista não é teu, muito menos o carro. Não é raro nos municípios nós ver prefeiturinhas. A Secretaria de Administração é uma prefeiturinha, a Secretaria da Fazenda é outra, a Secretaria de Obras é outra, a Secretaria de Educação é outra, e aí tem alguém morrendo, pede o carro da educação. Não, não, esse carro é meu. Ah, teu. Interessante. Então, essas coisas que parece óbvio, os nossos gestores não estão acostumados a fazer esta reflexão sobre público e privado. Porque quem administra a administração pública, dizia Rui Cirne Lima, é tutor dos recursos de todos. Então, ele administra o que não é dele, ele não é dono. E isso tem uma série de consequências. Só que, tu dizer isso para os nossos prefeitos é uma coisa que eles não estão acostumados. E a questão toda é que as coisas de 88 para cá, elas vêm mudando. Pelo que eu conheço do time, aí tem muitos advogados, mas eu vou fazer de conta que não tem advogado, vou falar para leigos. Quando a gente fala em princípio, a gente fala em marco. Então, quando tu diz os princípios da administração pública, vocês imaginam que isso aqui é uma cerca, e cada pilar desse é um moeirão, e tu passa ali na volta, ou seja, a ação do agente público pode caminhar como quer ali dentro, não pode extrapolar. Estes são os princípios da administração pública estabelecida pela Constituição Federal. Nós estamos falando em legalidade, eficiência, moralidade, impessoalidade e a publicidade. Só que a publicidade, de uns tempos para cá, ela virou transparência. E ser público e ser transparente são coisas diferentes. Com todos os direitos que o MDB quis dar ao cidadão, colocou na Constituição vários dispositivos onde o cidadão passava a ter
direitos de acesso à informação. Pois bem, a primeira lei, uma das primeiras que vem logo depois da Constituição, é em 92, no governo Collor, ele faz a Lei do Colarinho Branco. Casualmente é que pegou ele depois. Nessa Lei do Colarinho Branco, ela diz que constitui ato de improbidade administrativa a ação ou omissão. Por que eu sublinhei ação ou omissão? É que não precisa o gestor fazer. O ato dele não fazer também é crime. Sim, mas e se a pessoa não está preparada? E se ela não conhecia a lei? Não interessa. A ninguém é dado desconhecer a lei. E se ele não está preparado, que não concorra. É assim que qualquer tribunal pensa. E se tratando em prefeito do interior, tem até pena dos coitados, porque daí mesmo é que eles julgam sem dó e nem piedade. Governador, normalmente eles acham 1.300 desculpas. Agora, prefeito não tem desculpa. Pois bem, a 8429, ela vai servir... aqui eu dei um destaque, porque na transparência é ela que vai ser apontada porque tu fere o princípio do artigo 37. Quem não torna os atos transparentes, quem não publica, incorre em improbidade administrativa. E depois tem uma outra legislação, nós vamos indo agora. Em 93 vem a lei das licitações, e a lei da licitação dizia o seguinte, que qualquer cidadão é parte legítima para impugnar. Ou seja, eu passo no mural da prefeitura e tem lá, carta convite número 28, abertura 4 horas da tarde. Se eu, Elisiane, eu não moro em Brasília, eu não sou eleitora de Brasília, eu não tenho endereço em Brasília. Se eu quiser ir lá no governo do DF, entrar na sala de licitações e dizer, eu quero impugnar esse preço. Eu posso. Eu e qualquer cidadão. Mas o nosso cidadão não sabe disso. Então, essa questão de tu mudar condutas, coisas que a gente... Uma lei que levava 5, 10 anos para engrenar, agora é tudo muito rápido, entendeu? O Chico estava comentando há pouco o problema interno do estado do Tocantins, porque está no Twitter a informação. Imagina quando que o Chico do Espírito Santo ia ficar sabendo de um problema do partido no Twitter, quando fizesse do Tocantins, quando fizesse uma convenção que reunisse todos os companheiros. Agora não. Agora nós estamos cada um nos nossos estados e nós acompanhamos a vida partidária ou de gestão de qualquer um dos companheiros. Pois bem, então agora, com a lei em 93 teve essa questão de abrir os atos de basicamente de licitação e contratos, mas também abriu que a administração pública tinha que publicar todas as compras e serviços. Em 94, houve um movimento mundial, e aí nós já estamos falando em globalização, com relação à transparência no mundo inteiro. Estados Unidos, Brasil, Chile, Nova Zelândia, e começaram as tratativas. A Nova Zelândia foi a primeira. E a Nova Zelândia criou um termo que ainda não existe uma tradução correta para o português, que é a accountability, ou accountability, alguns pronunciam de uma forma ou de outra, que é uma forma de gestão. Para mim, o termo que mais corresponde no Brasil seria uma gestão fiscal responsável, aonde o cidadão fiscaliza, participa, avalia, muda rumos, fiscaliza, é um círculo que não virtuoso, não vicioso. Isso foi em 94. Em 97, é regulada a lei de acesso à informação com relação ao rito do habeas data, que é um dispositivo constitucional. Por que eu coloquei essa lei de 97? Porque a lei de acesso à informação que foi publicada agora, ano passado, diz que o rito é o do habeas datas, e daí dá os prazos. Em 98, o FMI instala um
código de boa conduta de gestão e de transparência e passa a pressionar os países a ele vinculados que sigam as regras de clareza de competência e responsabilidades, disponibilidade pública da informação, preparação, execução e relatórios do orçamento abertos, integridade da informação fiscal, sujeito à auditoria. Pois bem, 98, a nossa Constituição estabelece que todo cidadão tem direito e acesso à informação, mas não diz como. Em 2000 vem a Lei de Responsabilidade Fiscal, se instala o pânico nos municípios. Aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabeleceu que as ações, como princípio da lei, que as ações tinham que ser planejadas e transparentes. E passou a dizer o que era a transparência que ela exigia. Que até então, tu sabia, lá desde a Revolução Francesa, que o gestor tem que prestar contas, mas não tinha nem os limites, nem o como, nem de que forma. Vem a lei do Estatuto das Cidades em 2001 e diz o seguinte: todo recurso público tem que passar por audiência pública para ter a sua destinação. Não sei bem por que o Estatuto das Cidades abriu de forma tão ampla, mas de qualquer forma é a gerência de toda a cidade e ficou estabelecido dessa forma. E aí todos os setores passaram a ter que fazer audiências públicas para as grandes definições, especialmente para aprovação de lei, plano plurianual de investimentos, lei de diretrizes orçamentárias, lei de orçamento. Plano plurianual é para 4 anos, lei de diretrizes orçamentárias é anual e o orçamento é a abertura da LDO. Em 2009, a lei que já parecia horrível, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, aperta ainda mais o cerco. E diz o seguinte, que as prefeituras vão ter que disponibilizar em site todas as informações. Aí eu vou ler porque vale a pena. Quais são? Vocês chegam na cidade de vocês, abre o site da prefeitura e tem que ter as seguintes informações. A despesa, os atos praticados pela unidade gestora no decorrer da execução do orçamento, no momento de sua realização, disponibilização mínima dos dados referentes ao número correspondente de processos, fornecimento de bens e serviços das pessoas físicas e jurídicas beneficiadas com pagamento. Ou seja, abrir todos os empenhos. Só que a lei foi boa, ela disse o seguinte: estados, o Distrito Federal e municípios têm 1 ano. Municípios entre 50 e 100 mil habitantes têm 2 anos. E os pequenos municípios têm 4 anos para resolver o problema. E o pessoal, graças a Deus. Só que tem um detalhe, os 4 anos vencem em maio do ano que vem. Esses que estão aí saindo, não se preocuparam muito com isso, que o problema não é meu, vai estourar na mão do outro. Então, o que eu quero que os senhores alertem os prefeitos é que a partir do dia 28 de maio, os municípios estão sujeitos a serem, os gestores a serem responsabilizados por ato de improbidade se não cumprir o estabelecido na lei de responsabilidade fiscal no que tange à transparência. Agora nós vamos entrar nesse ponto, nas penalidades. A primeira, o professor Assis, eu até disse para ele, professor, o senhor vai... nós vamos fazer um painel compartilhado, porque o professor Assis é mestre em contabilidade. Então, nessa área de fiscalização e auditoria, ele entende tudo. Só que aí, gente, quando a coisa parecia que estava horrível, ficou pior. Em função da necessidade das comissões da verdade, que eu não quero entrar no mérito se deve ou não acontecer, o fato é que a lei foi aprovada. A lei veio com muito rigor para que os dados não fossem sonegados. Só que o rigor vale para a União, para estados e para municípios. Aqui eu vou me deter em falar em dados municipais. Porque nós, da Fundação, estamos falando em capacitar os nossos gestores municipais. Então, eu não coloquei nenhuma disposição que não seja municipal. Esse é o símbolo do governo federal, que já está
naquela página ali que pertence à CGU, que é a Controladoria Geral da União. E tem pilhas de bibliografias para quem quiser ler. Baixa em PDF e lê os livros com relação à Lei de Acesso à Informação. Por que a informação passa a ser tão importante? Como diz Francis Bacon, conhecimento é poder, e o poder emana do povo. Logo, se o povo não tem a informação, ele não tem poder. Eu estou fazendo essa relação para vocês verem, quando cai num tribunal, qual é o grau de importância que o Poder Judiciário está dando para essas questões. Eles estão considerando violação a princípio constitucional tu negar a informação para o cidadão. Isso não é pouca coisa. Porque o direito à informação é o direito de conhecer, é o direito de se expressar, é o direito de poder interagir, é o direito de poder divulgar, de manifestar o pensamento. Isto está no alicerce da formação do Estado. Para algumas pessoas, as pessoas é distante de entender isso. O problema é as consequências. Então, agora nós vamos fazer uma passagem rápida sobre a Lei de Acesso à Informação. Quem tem obrigação de prestar contas? Os três poderes, inclusive o Tribunal de Contas, inclusive o Ministério Público. Tem a obrigação de prestar contas todo mundo que recebe recursos do poder público no limite do recurso recebido. Então, a Associação de Moradores recebeu 30 mil de uma emenda, eu posso pedir contas com relação aos 30 mil, pela Lei de Acesso à Informação. Qual é que é o ponto aí? Nós temos problemas com tribunais de contas, nós temos problemas no Ministério Público, nós temos problemas na gestão. Todas essas pessoas estão sujeitas a prestarem contas. E depois nós vamos ver com relação a que elas estão sujeitas a prestar contas. E quem pode solicitar isso? Qualquer cidadão. A única coisa que ele tem que fazer é se identificar. A única regra da lei, ele tem que se qualificar. Elisiane da Silva, brasileira, casada, advogada, residente domiciliada, portador. Fez isso, dali por diante tem direito. É isso que a Fundação tem que ensinar para as pessoas. Nós não estamos fazendo qualificação por fazer, nós estamos fazendo qualificação para que elas alterem a forma de fazer política. É por isso que a gente faz formação. O vice-presidente Michel Temer, ele tem ele é professor de Direito Constitucional, então ele sempre vai na raiz das palavras, né? Um dia, eu não vou esquecer, ele disse, o que significa formação? Dar forma à ação. É esta a etimologia da palavra formação. Então, o que nós, Fundação, estamos fazendo, nós estamos aqui fazendo uma capacitação, uma formação, para que a gente altere as nossas práticas e que, como nós estamos propondo de tecer uma rede, que vocês sejam os multiplicadores dessas ações nos municípios, com os novos prefeitos. Os objetivos é a cultura de transparência, divulgação, desenvolver ação de controle. O fator é que o direito posto na lei é para tornar os procedimentos objetivos, ágeis, transparentes, claros, em linguagem de fácil compreensão. Gente, eu fiz questão de botar a frase, isso é disposição do texto da lei. Quais são os direitos que as pessoas físicas ou jurídicas que vão requerer a informação têm? Quais são os questionamentos que eles podem fazer? Então, eles podem pedir orientação. Então, eu posso protocolar na prefeitura um pedido dizendo o seguinte: como faço para ter acesso a uma mamografia? E o prefeito vai ter que responder num ofício como é que ele faz. Ou ele vai ter que dizer, tu não tem direito. Daí tu pega o documento e leva no SUS. Vocês estão entendendo
A importância é que não é pega a cópia do empenho, pega a despesa. Não, é mais que isso. Documentar a resposta da prefeitura. Isso aí. Então, não, o cidadão tem direito a ser orientado. Eu quero uma vaga numa escola, como é que eu faço? Eles vão ter que dizer no papel, não tem vaga. Ou tem vaga e a escola é tal. Ou seja, o cidadão tem direito a ser orientado. O cidadão tem direito a ter acesso a todos os registros públicos. Então, se eu quiser ter acesso... Para vocês terem uma noção da gravidade disso, todas as despesas fechadas do presidente da República... Lembra a história dos cartões corporativos? Toda aquela despesa fechada ficou estabelecida que ela só estará fechada até o fim do mandato do presidente da República. Então, se um partido de oposição se desse conta disso, já tinha entrado com requerimento perguntando das despesas pessoais do Lula. Porque no dia que terminou o mandato, terminou o sigilo. Ficou resguardado por uma questão de que realmente a segurança da família, do não sei o quê, então a lei ficou clara. Os atos das despesas do presidente e vice-presidente da República, eles têm sigilo até o fim do exercício do mandato. Então, nós temos direito a todos os registros. E nós temos direito a ter eles atualizados. Então, ninguém pode me mandar... Eu pedi uma informação e o relatório não pode vir até dezembro do ano que vem, porque agora eu estou consolidando, nós estamos só no mês de novembro, eu ainda não fiz, falta 2 meses, não. Tem que dar informação e tem que dar atualizado. Elisiane, no caso do presidente Lula e dos cartões corporativos, onde é que a gente poderia pedir? Qual órgão a gente faria esse ofício? Todos, nós vamos chegar nisso, todos os órgãos, todas as esferas, União, Estado e municípios, têm entre as suas obrigações a obrigação de criar o espaço do cidadão, que é um lugar para tu protocolar, consultar e ter os benefícios dessa lei. No caso da União, é nesse portal de acesso à informação, que vai jogar dentro da CGU, da Controladoria Geral da União. E é eles que vão te responder. Nós também temos direito a saber de políticas públicas. Então, vamos fazer o seguinte. O PMDB Mulher vai fazer um modelo de um questionamento, que é um ofício que tu protocola na prefeitura, perguntando qual é a política pública que tem com relação à prevenção do câncer de mama. E o prefeito vai ter que responder. Não, é que não tem recurso, é que ainda não tem programa, é que ainda não tem projeto. Porque quando a lei de responsabilidade fiscal veio, um dos pilares que ela obriga é ter planejamento. Então não é planeja quem quer, é obrigada a planejar. Então nós temos direito a ter esse acompanhamento da política pública, ou seja, tinha previsto no orçamento 2 milhões para a realização de asfalto. Quanto foi feito, em que ruas foram feitas, quanto foi comprado, qual é a previsão, quais são as próximas ruas. O município tem que prestar essas informações. E essa qualificação que a gente está fazendo, pessoal, não é para transformar a vida dos nossos prefeitos num problema. Não. Nós vamos usá-las para fazer oposição, só que nós vamos orientar os nossos prefeitos que eles não podem negar quando alguém perguntar. E eles têm que estar preparados para isso. Sob pena de nós ter prefeitos que na próximo mandato não conseguem concorrer. Porque uma ação de improbidade dá no mínimo inexigibilidade por 8 anos. Isso quando não dá ressarcimento ao erário e tudo mais. Pois bem, ainda tem direito ao resultado de todas as auditorias, todas as informações relativas ao patrimônio público. Bom, informação relativa ao patrimônio público, vocês pensem o seguinte, tudo que comprou, tudo que gastou, como comprou, onde é que foi parar, o que fizeram, o que não fizeram, licitação, contrato, empenho, tudo. Nós temos também o direito a ter todas as informações gratuitamente, com ressalva do pagamento da taxa da reprodução. O que tu pediu precisa de 5.000 xerox, tu vai ter que pagar o custo da xerox. Salvo se tu fizer aquela declaraçãozinha básica que nem tu faz para a justiça de que tu não tem condições. Só que aí, claro, né, realmente tu não tem que ter condições, né? Se tu tiver um salário que tu tenha, porque
quando tu declara que tu compromete o teu sustento se tu gastar aquela despesa. E aí depois já vem na lei os prazos. Depois que a pessoa... Os prazos são os prazos do habeas data, tá? Então ele diz o seguinte, que em 2 dias o agente tem que deferir ou indeferir o pedido. Então eu posso deferir o pedido e dizer, tenho condições de entregar essas cópias daqui 60 dias. Não tem problema nenhum. Mas deferir ou indeferir tem que ser de pronto. E aí, se for indeferido, pode-se recorrer à autoridade, e a autoridade tem 5 dias para ter acesso à informação. Só que tem um detalhe. Além disto que as pessoas podem questionar o poder público, a partir do dia 28, os municípios, obrigatoriamente, independente de requerimento, têm que divulgar competência e estrutura organizacional. Isto quer dizer quadro e folha de pagamento. Tem que ter todos os contratos públicos. Tem que ter todos os registros de repasse. Repassou tanto para pai, repassou tanto para a escola, repassou tanto para aqui, tanto para ali. Tem que ter todos os registros das despesas. A despesa, o termo que eles usam é em tempo real. Os municípios têm que divulgar a despesa em tempo real. Informação sobre licitação, contratos, acompanhamento de programa, perguntas frequentes para orientar a sociedade. Então, esses 6 itens, os itens que tem que ser entregue para o moço lá do que faz site dizer, isso aqui que o site da minha prefeitura tem que ter. É exatamente o que a lei exige. Em hipótese alguma, pode ser negada indeferida a informação com relação à tutela judicial ou administrativa e a direitos fundamentais. Até porque a lei quis pegar a questão dos direitos humanos, mas eu vou dar um exemplo. As questões da área de saúde, elas envolvem o direito à vida. Está entre os princípios básicos, lá, artigo 2º ou 3º da Constituição. Todo cidadão brasileiro tem direito à vida. Logo, nessa área, não dá para indeferir pedido nenhum. Pedido de informação. Entendeu? É porque o que acontece? Quando tu indefere... A lei ela é muito complexa porque ela vai dizendo alguns casos de classificação das informações secretas, ultrasecretas, relevantes e gerais, tá? E em alguns casos ela diz que em hipótese alguma pode ser negado. E aí ela estabelece a questão dos direitos. Porque envolve muitas informações, porque ela foi feita para essa questão da Comissão da Verdade. Casos em que tu pode negar informação. Em que o gestor pode negar a informação. Todos os casos previstos na justiça, como de segredo de justiça. Então, nós estamos falando a questão do menor, a questão de algum processo que envolva crime enquanto ainda está em fase de investigação. Aqueles casos que um advogado vai saber dizer qual é os casos que é segredo de justiça. Mas são pouquíssimos, raríssimos. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler os casos que eles elencaram como possíveis de tu negar uma informação. Imaginem vocês enquadrar isso numa situação municipal. Defesa nacional, soberania nacional, negociações internacionais, operações estratégicas das Forças Armadas, estabilidade financeira e econômica do país, projeto de pesquisa científica e tecnológica de interesse nacional, segurança de instituições de altas autoridades nacionais e seus familiares e serviços de inteligência. Conseguiram enquadrar as coisas do município nisso?
Existe uma ressalva muito grande com relação às informações pessoais, tá? Porque é um direito que nós temos, é esse direito à individualidade, de nós não sermos violados na nossa privacidade. Então, entenda-se por direito à privacidade as informações das questões de prontuário médico, de ficha de avaliação de assistente social. O assistente social faz uma avaliação complexa envolvendo caso de droga, criança, família. Isso é uma questão particular. Tu não pode expor. Os dados relativos a número de documentos, ao meu endereço, ao meu CEP, aos meus telefones. Então, candidatos a vereador que tem o hábito de ir no departamento pessoal e pegar todo o cadastro dos funcionários, ficar mandando e-mail, cuidado. Isso é violação. Se a pessoa liga de que quem recebeu as informações foi os funcionários da prefeitura, houve uma violação de dado privado. E pode dar responsabilização pesada. Vocês estão entendendo? Agora, com relação a salários, já está definido que não. Não existe direito ao sigilo do valor do salário. Qual é que é a orientação que tem sido dada? Que é a que o Senado adotou e Câmara adotou. Elisiane da Silva, ela é a S1. O Genebaldo Correia é a S5. Lá no final tem uma planilha. A S1 ganha tanto, a S5 ganha tanto. Então, tu não está pessoalizando. Tu diz o cargo e o padrão. E depois, lá no final, tu coloca a questão de quanto que é cada padrão. Só que quando diz sobre as informações pessoais, faz várias ressalvas. E aí diz o seguinte, que tudo estará ressalvado quando houver a proteção do interesse público geral preponderante. E é por aí que vai a história da divulgação da folha de pagamento. Porque mesmo sendo um dado privado, é uma questão preponderante essa questão de pagamento de folha. Então, a questão da divulgação. Tem que divulgar em lugar de fácil acesso, utilizar meios e instrumentos legítimos, a questão da internet é obrigatória, e aí vem de novo todos os itens que são... o site tem que ter regra de acessibilidade, que é aquele sonzinho para quem é surdo-mudo. Essas obrigações estão postas no corpo da lei. E aí nós vamos para o prazo, que eu já falei, que é 48 horas para deferimento ou indeferimento e 24 horas para tu comunicar o informante. Cada município pode fazer uma lei municipal que não extrapole as regras da nacional para regulamentar esse tipo de questão. Onde vai fazer o protocolo, quem vai receber, qual é o formulário próprio, ou seja, criar regras que facilitem para que isso se propague. A responsabilização por quem não cumpre a lei. Primeiro, todas as regras previstas no estatuto, nos respectivos estatutos dos funcionários públicos. Para o funcionário público federal, 8112, para os estaduais, os respectivos estatutos da carreira, e para os municípios, o estatuto municipal, que diz o que acontece com o servidor quando ele não realiza de forma eficaz e eficiente as suas atribuições. E depois, a questão da improbidade, a lei diz isso. A lei de acesso à informação diz o seguinte, estão sujeitos à improbidade administrativa e à lei 1079 de 50, que é a lei que estabelece o rito da CPI. Então está dado o caminho. Improbidade administrativa e CPI como ato de gestão administrativa passível de ser avaliada pelo Poder Legislativo. Quem não for agente público, que são as entidades, e aí eu vi aqui um pessoal que vinculado à entidade que possa ter interesse, quais são as penalidades se eles não prestarem informação? Eles têm penalidade de advertência, multa, rescisão do convênio, suspensão de participar
de licitação ou de atos com poder público até declaração de inidoneidade, que aí tranca toda a possibilidade deles receberem recurso. Então, pessoal, já nos encaminhando para o fim, a gente viu a questão da transparência e aí nós chegamos no nosso curso de cidadania. Alguns já fizeram, outros não. Tem mediadores aí que já fizeram um curso, talvez tenham feito o curso de cidadania. Aonde nós vimos que tem 3 sistemas de controle no município. E se eu fosse chamada em qualquer prefeitura para orientar um prefeito, eu faria um decreto e deixaria de forma muito clara esses 3 controles. Porque ou o prefeito divide a responsabilidade através de lei e decreto, ou a responsabilidade é dele. Olha, mesmo tendo decreto, vai ser difícil ele se livrar, mas pelo menos ele vai demonstrar que ele teve boa vontade. O controle interno é uma estrutura montada dentro da própria gestão que fiscaliza a gestão de forma independente. De forma errada, alguns municípios fazem isso na Secretaria da Fazenda. Eu não concordo por um único motivo. O controle interno tem que fiscalizar a Fazenda. Então, como é que tu fiscaliza o teu chefe? Então, o controle interno ele deve ser no mesmo nível da Procuradoria-Geral e ter ligação vinculada direto ao gabinete do prefeito, como órgão de assessoria superior, que se chama. E o prefeito não pode dizer o seguinte: eu vou botar gente para me fiscalizar. Ora, pessoal, dentro do município, a pessoa que vai te fiscalizar, ela vai te dizer o problema e tu vai lá e corrige. No Tribunal de Contas, eles mandam para o Ministério Público, entendeu? Não dá para fazer mais nada. Então, nós temos o controle interno. Nós temos o controle externo, que é o controle do Legislativo, que recebe o auxílio dos tribunais de contas. E aí, deputado, o senhor sabe que o Tribunal de Contas de auxílio, ele não tem nada, ele faz o que quer e não pede satisfação para o Legislativo. Então, ressalvadas as proporções do controle interno municipal, seria mais ou menos que nem o Tribunal de Contas estadual. Mas o Tribunal de Contas, ele é um braço do Legislativo. Por isso que tem essa história de que é o Legislativo que indica esse deputado para compor o Tribunal de Contas. Inclusive, não sei como é que está hoje, mas eu acho que ainda me ajuda, o orçamento é deles, né? O orçamento do Tribunal de Contas é dentro do orçamento do Legislativo. Então nós temos o interno, externo e agora nós temos o controle social, que é esse controle que todo cidadão tem direito a exercer sobre os agentes públicos. Quando a gente fala de controlar, dá a impressão que é cobrar. Só que controlar não é cobrar. Controlar é o seguinte: tu tem direito a obter uma informação. Eu quero saber quantas ml tem essa garrafa. Eu quero saber, eu só quero essa informação. A hora que eu tenho a informação, eu passo a ter o direito de tomar uma decisão. Essa política pública tem que continuar, não tem que continuar. Não, mas só um pouquinho, são poucas vagas, não é 50, tinha que ter 100. Eu tomo decisão a partir da informação. Eu comparo com aqueles dados que estavam previstos lá na LDO, que eu tinha prometido que eu ia fazer e que eu não fiz, e eu ajusto. Não, só um pouquinho, eu tinha 100 mil, tinha me programado para fazer para 50, mas na LDO está para 100. Vamos ajustar isso aqui, nós vamos conseguir atingir 70 esse ano. E aí, eu colho esses resultados e quando terminar a ação, eu estou de novo fornecendo informação e o processo começa todo de novo. Ou seja, isto desse controlar está intimamente ligado com o planejamento. E é isso que nós precisamos ensinar os nossos prefeitos a fazer. Porque o recurso público no Brasil, gente, ele não é pouco. Ele é muito mal gerenciado. Então, essa lógica de controle de forma interna no município tem que ser para dar estes subsídios para o gestor. Não é para fazer da vida do gestor um inferno, mas é para chegar para o gestor e dizer o seguinte: olha, prefeito, só para dizer, nós programamos de gastar 500 mil litros de combustível, nós temos tantos veículos, estamos gastando tanto em cada veículo e tem o seguinte, tem veículo que está fazendo 1 quilômetro por litro. E o gestor se dá conta. Bom, ou tem alguém roubando, ou não estão fazendo o apontamento certo, ou o controle não está existindo, ou eu tenho que botar mais... Vocês estão entendendo que controle não é
Não é pôr as pessoas na cadeia. Fazer controle é aprender a gerenciar para que tu consiga obter mais resultados com menos recursos. E nós precisamos ensinar os nossos gestores a fazerem isso. Ou, no mínimo, se preocupar com isso. Porque ele não precisa fazer, busca alguém que faça. Busca um técnico que faça. Vou pegar de novo o professor Heraldo, ele diz o seguinte, que para tu ter sucesso numa ação de controle, tu tem que ter exame prévio do que vai ser controlado, os objetivos, por que tu vai controlar, qual é o sistema que tu vai usar, ou seja, o método que tu vai usar para realizar o controle, verificar os resultados e comparar eles com o planejamento e ajustar para o futuro. E nós temos ainda, dentro dos mecanismos de controle social, a questão das audiências públicas, que hoje todas as áreas estão exigindo. Se vocês vierem pedir recurso em Brasília, diz assim, ata do Conselho Municipal, do não sei o quê, mas de algum conselho tem que ter ata. Isto, gente, foi uma conquista do MDB. É uma conquista do cidadão. Para desempoderar o executivo e dizer o seguinte, as decisões serão da comunidade. É por isso que existem os conselhos. Essa participação cidadã é o nosso curso lá da cidadania. E as audiências públicas, elas servem para questionar as administrações, mas também serve, se a administração quiser, como palanque de divulgação do que ela está fazendo. Quantas vezes vocês já viram a gente chegar numa época eleitoral e o eleitor nos cobrar, agora vocês aparecem? Por que os nossos prefeitos do PMDB, fomentados pela fundação, não passam a exigir, a convencer os nossos prefeitos, porque eles têm que querer, de que fazer audiência pública é uma bela forma de fazer comícios 4 anos. E toda essa responsabilidade é nossa como cidadão. Então, eu termino o meu painel, que é para não apanhar do Chico, dizendo que a fundação, pelo menos essa é uma proposta que eu fiz ao presidente e gostaria, coloco aqui de forma muito democrática com todos os companheiros, se nós devemos, neste ano, tomar essa linha um pouco mais técnica de alertar os nossos prefeitos, de capacitar, de falar de ações mais concretas, e que eles entendam que tudo aquilo que a gente vem fazendo o curso há 5 anos, lá primeiro da formação do Estado, de gestão, o de cidadania, é porque é um conjunto de ferramentas que a legislação vai cobrar deles, mais cedo ou mais tarde. Tá? Muito obrigado. Estou à disposição dos companheiros. Ei,